Professor Leonardo Nascimento, a gente vai falar um pouquinho sobre a inervação do coração. Na inervação do coração, nós temos a inervação intrínseca e uma inervação extrínseca. A inervação intrínseca se dá pelo sistema excitocondutor cardíaco. O sistema excitocondutor é responsável pelo processo de alta excitação do coração. O processo que pode provocar a descarga e contração automáticas e rítmicas. Ou seja, o coração pode gerar o seu próprio potencial de ação, independente da inervação extrínseca, ou seja, do sistema nervoso autônomo. Como nós podemos ver nessa imagem aqui, o sistema de condução intrínseco do coração ele é formado pelo nó sinoatrial ou nó sinusal, o nó atrioventricular, o feixe de His e as fibras de Purkinje. Então, esses são os componentes do sistema de condução intrínseca do coração. Aqui na imagem ampliada, o nódo atrioventricular, o nódo sinoatrial, o nódo sinusal, as vias internodais, que vão levar esse potencial de ação gerado pelo nódo sinusal até o feixe atrioventricular. Aqui o feixe de His, que leva esse potencial de ação às fibras de Purkinje, que vão levar essa informação a toda a musculatura cardíaca ventricular. Aqui essa divisão para o lado esquerdo do coração, e aqui uma imagem ilustrativa, mostrando a relação entre a geração do potencial de ação, a contração dos átrios, o estímulo retardado no nódo atrioventricular, passando pelo feixe de His e chegando nas fibras de Purkinje. E aqui embaixo a gente vê que isso se relaciona com o sinal do eletrocardiograma, que é o registro eletro da atividade cardíaca do coração. Aqui a onda P, a gente vê quando o cursor está passando pela onda P, você tem ao mesmo tempo a contração dos átrios. Aqui o complexo QRS, quando ele passa pelo complexo QRS, você vê a contração dos ventrículos. E a onda T, responsável pelo relaxamento ventricular. O nó sinoatrial ou nó sinusal, ele é responsável pela formação do estímulo elétrico. Por isso ele é também conhecido como marcapasso cardíaco. Ele localiza-se na parte anterior, na parede do átrio direito, próximo à entrada da veia cava superior. O nó atrioventricular ou nó AV, ele é localizado no assoalho do átrio direito, faz conexão direto com o nó sinoatrial através das vias internodais. O estímulo elétrico sofre um pequeno retardo nessa condução. Uma das principais funções do nó AV é retardar o estímulo elétrico para dar tempo dos átrios se contraírem e, com isso, terminar o enchimento ventricular. Se relembrarmos lá do ciclo cardíaco, a última fase da diástole é a sístole ventricular, que termina de completar o enchimento dos ventrículos. Depois nós temos as fibras de Purkinje, que são células periféricas do sistema de condução, conhecidas como células de Purkinje, distribuem-se de forma a permitir que todo o miocárdio ventricular seja ativado simultaneamente, determinando uma contração efetiva e melhore a efetividade quando temos a contração cardíaca. O nódo sinusal, por que ele pode ser conhecido como marcapasso cardíaco, ou seja, quem dita o ritmo cardíaco? E isso deve-se ao fato de ele ter um potencial de membrana entre menos 55 e menos 60 milivolts. A causa dessa menor negatividade, lembrando que as células normais em torno de menos 90, é que as membranas da fibra sinusais são naturalmente vazantes aos íons sódio. Ou seja, os íons sódio conseguem passar naturalmente através delas. E a menos 55 milivolts, a maioria dos canais rápidos de sódio já estão inativados, ou seja, ficam bloqueados. Então ele consegue chegar num limiar menor e já despolarizar mais rápido que as outras células. Isso que vai ajudar que o nódo sinusal tenha esse processo de alta excitação. Com limiar de menos 40 milivolts, os canais rápidos, os canais de cálcio e sódio são ativados
e isso gera o potencial de ação. Ou seja, em termos básicos, é o vazamento inerente das fibras do nó sinusal aos íons sólidos que provoca o processo de autoexcitação. Tá? De 100 a 150 milissegundos após abrir os canais de sódio-cálcio, eles são inativados e grande quantidade de potássio difunde para fora da fibra muscular, pondo fim ao potencial de ação. E esses canais de potássio permanecem abertos por mais alguns décimos de segundos, gerando uma excessiva negatividade no interior da fibra, que nós chamamos de hiperpolarização. Então, resumindo, eu tenho a autoexcitação, recuperação do potencial de ação, uma hiperpolarização após o potencial de ação, elevação desse potencial de repouso até o limiar e uma nova autoexcitação. E esse nódo sinusal se autoexcita na média de 60 a 80 vezes por minuto. Por isso que a frequência cardíaca média do coração é de 60 a 80 batimentos por minuto. Como que ocorre esse controle da autoexcitação e da condução das células cardíacas? As fibras do nódo AV, quando não são estimuladas por nenhuma fonte externa, elas apresentam uma ritmicidade intrínseca da própria fibra de 40 a 60 batimentos por minuto. O nódo AV, 40 a 60 batimentos por minuto. As fibras de Purkinje, 15 a 40 batimentos por minuto. E as fibras do nódo sinusal, de 70 a 80 batimentos por minuto. O que nós podemos ver aqui? A fibra que se despolariza com a maior frequência é as fibras do nódo sinusal, com a maior rapidez, perdão. Então, assim, elas controlam os batimentos cardíacos por ter uma frequência rítmica de descarga maior e sendo conhecidas como marcapasso cardíaco. E o que seria um marcapasso ectópico? Marcapasso ectópico é quando qualquer outro ponto que não o nódo sinusal gera o potencial de ação. Uma doença do nódo sinusal, um bloqueio do nódo sinusal, para que não tenha parada cardíaca, o nódo AV ou as fibras de Purkinje pode gerar essa despolarização. Então, como isso é fora do nódo sinusal, ele é conhecido como marcapasso ectópico. E se isso acontece com frequência, pode acabar levando ao enfraquecimento do bombeamento cardíaco. E a inervação extrínseca do coração? Essa inervação extrínseca, ela ajuda a controlar a ritmicidade, né, através dos nervos cardíacos. E o coração ele é inervado pelos nervos simpáticos e parasimpáticos, ou seja, pelo sistema nervoso autônomo. Os nervos parasimpáticos, nervos vagos, são distribuídos em sua maioria para os nódos sinusal e nódo atrioventricular. Que a gente pode ver aqui, ó, nódo sinusal, nódo atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. Em roxo a gente tem as vias parasimpáticas, então elas inervam o nódo sinusal, as vias internodais e o nódo AV. Já em verde nós temos os nervos simpáticos, eles vão inervar o nódo sinusal, o nódo atrioventricular e as fibras de Purkinje. Então, você tem uma maior inervação simpática do que parasimpática no coração. A inervação parasimpática, principalmente através do nervo vago, neurotransmissor acetilcolina, e produz dois grandes efeitos no sistema cardíaco. Diminuir a frequência e o ritmo do nódo sinusal. Entenda que diminuir a frequência do nódo sinusal é a mesma coisa que diminuir a frequência cardíaca. E diminui a excitabilidade das fibras juncionais do nódo AV, deixando ainda mais lento essa transmissão do impulso cardíaco para os ventrículos. E a estimulação simpática? Ela, por sua vez, é mediada por um neurotransmissor, a norepinefrina, e ela produz efeitos contrários. Ela aumenta a frequência do nódo sinusal. Então, vamos pensar, aumentar a frequência do nódo sinusal, nós entendemos que aumentar a frequência cardíaca. Ela aumenta a velocidade de condução e o nível de estabilidade e aumenta muito a força de contração de toda a musculatura cardíaca, ajudando até a aumentar o volume de sangue ejetado, ou seja, o volume sistólico aí, durante o exercício, situações de estresse emocionais, né?
A estimulação simpática intensa pode aumentar a frequência cardíaca até 180, 200 batimentos em jovens e aumentar a força com que o músculo contrai. Ou seja, aumenta a frequência cardíaca e aumenta o volume sistólico. Isso pode aumentar o débito cardíaco de 2 a 3 vezes lá, durante uma atividade intensa, por exemplo. Tá? Muito obrigado.